Prezado amigo, estamos diante do capítulo 48 do livro de Gênesis. Com a finalização dos estudos em Gênesis, nós vamos estudar o Evangelho de Mateus. É isso mesmo. Depois de estudarmos o livro de Gênesis, iniciaremos os estudos no Novo Testamento, em Mateus. E depois de Mateus, retornaremos ao Antigo Testamento, vamos estudar Êxodo, e assim faremos intercalando o Antigo e Novo Testamento. E o nosso propósito, você sabe, é estudarmos toda a Palavra de Deus. Continuo sugerindo a você que chame os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos da igreja, seus vizinhos para a sua casa, ou então para um outro local mais adequado para formar com eles um pequeno grupo, um grupo de estudo bíblico. Gostaria de realmente sugerir isso a você. Muitos têm tomado essa decisão de acompanharem os nossos estudos num ambiente em que podem compartilhar e orar depois de cada estudo. Tome você também essa decisão de estudar conosco a Palavra de Deus e certamente você experimentará mudanças maravilhosas que ela proporcionará a você. Mas agora vamos para o estudo do texto de hoje, onde nós vamos encontrar José, no capítulo 48, e Jacó, principalmente Jacó, no final dos seus dias. Nós já mostramos as falhas de Jacó, já mostramos os seus erros, os seus pecados, e nós não omitimos nada, porque, veja só, é a própria Bíblia que não esconde nada do que aconteceu com os seus personagens. A palavra de Deus sempre revela as virtudes dessas grandes personagens, dessas grandes figuras. Mas também a palavra de Deus é muito honesta em revelar as suas falhas e os seus pecados. Então agora temos de reconhecer que Jacó, que vinha cambaleando espiritualmente, e apesar dos grandes momentos que teve com Deus, finalmente ele se agigantava na fé, indo para a galeria dos heróis da fé, que consta lá no livro de Hebreus. E você pode ler no versículo 21 do capítulo 11 a seguinte frase: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Querido amigo, não poderia haver um elogio maior na palavra de Deus do que o autor sagrado colocá-lo como herói da fé. A fé de Jacó está aqui registrada, mas isso não quer dizer que ele foi sempre assim. Não. Você e eu, que temos estudado essa vida atribulada, sabemos que não foi sempre uma vida de fé. As falhas que Jacó cometeu revelaram a instabilidade de sua vida. Mas, em chegando à sua velhice, ele pôde ser visto como um gigante de fé. É que nem sempre a fé se desenvolve assim, do dia para a noite. Não. Às vezes, o amadurecimento da fé demora. Demora mais em uns do que em outros. Jacó demorou muito para chegar a uma fé madura. Durante anos e décadas, Deus vinha trabalhando com ele para que a sua fé crescesse e frutificasse. E isso aconteceu já nesta época de velhice. A história de Jacó nos lembra que nem sempre os frutos vêm com a rapidez que desejamos. Deus tem uma grande paciência no trato conosco. Acompanhou Jacó durante toda a vida do patriarca, até que finalmente a fé foi demonstrada. Devemos aprender com o próprio Deus e com a sua longa paciência. Ora, se Deus é paciente conosco, esperando através de anos o crescimento da nossa fé, por que temos nós que ser assim tão intolerantes e às vezes apressados demais? Para termos um desenvolvimento firme de nossa fé, devemos lançar mão de todos aqueles meios que são próprios para a evolução, para o desenvolvimento da fé, como, por exemplo, a leitura da Bíblia, a prática da oração, a prática das disciplinas espirituais, enfim. O crente ativo é um crente que cresce, que se desenvolve. Querido amigo, vamos ver então os primeiros versículos desse texto, que dizem assim: Passadas essas coisas, disseram a José:
teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, o teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Querido amigo, imagine só esta cena. Jacó, já bem idoso, já com 147 anos de idade, se esforça para ficar assentado no leito, para receber a visita do seu amado filho José, filho da sua amada esposa Raquel. Jacó tem diante de si José, a quem durante muitos anos ele considerava como morto. Ele não sonhava mais poder vê-lo, mas, chegando ao Egito, o encontrou numa posição bem elevada, como governador do Egito. Nada poderia mais alegrar o seu coração do que ver o seu filho amado, José. Jacó sabia que José era um dos homens mais poderosos do Egito e, portanto, um dos homens mais poderosos do mundo, suprindo com alimento a corte do Egito e todas as demais nações que necessitavam de mantimento, e ele sustentava também a sua própria família, não só com o melhor alimento, mas com a porção mais produtiva da terra do Egito. E agora José estava ali com Jacó no seu leito, já bem idoso. Jacó sabia que logo partiria para junto dos seus antepassados. Logo partiria para junto de Abraão e de seu pai Isaque. Havia José desaparecido da casa quando tinha a idade de 17 anos. Agora estava ele ali com seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Já tinham se passado mais do que 20 e tantos anos. Parecia um sonho para Jacó. Que final feliz! Que final de vida mais feliz era aquele! Ele se esforçou e conseguiu se assentar na cama. Estava idoso e pressentia a aproximação da sua morte. O que estaria ele pensando agora, naquela idade, naquela circunstância? Eis o que nos mostra os versos 3 e 4. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Que impressionante! Jacó não perdeu tempo, em outras palavras. Ele, diante do seu amado filho José, testemunhou lembrando as palavras com que Deus tinha lhe dado a sua promessa. Lembrou-se Jacó daquele momento maravilhoso que teve com Deus lá na cidade de Luz, em Betel. Jacó cria em Deus que lhe falou em Betel. A sua fé em Deus tinha crescido. Ali na cama, perto da morte, estava falando no Deus que se encontrou com ele em Betel. Jacó não se lembrou das suas façanhas como bom negociante que foi lá quando ele era jovem, nos seus tempos de juventude. Nada disso veio ao seu subconsciente. Ele lembrou-se, sim, da experiência que teve com Deus em Luz, em Betel. Poderia se gloriar das suas aventuras, mas ele não fez. Tudo o que queria, ele tinha conseguido. Jacó tinha sido um homem, aos olhos humanos, um homem de sucesso. Usava, inclusive, qualquer método para obter qualquer coisa. Você se lembra disso? Mas agora, olhando para trás, lembrou-se do momento precioso quando Deus lhe apareceu lá no deserto, quando ele se achava com medo e saudoso de sua casa. Em pleno deserto, na solidão. Veja bem, aquele encontro com Deus foi para Jacó o começo de tudo. Naquele lugar, era para Jacó um lugar muito importante, um lugar que tinha ficado marcado na sua vida. Por quê? Ora, porque ali Deus havia se encontrado com ele 2 vezes. Quando ele estava saindo e quando ele estava voltando da sua terra, indo e vindo para Harã, lá na casa do seu tio Labão.
Jacó se lembrou daqueles momentos preciosos com Deus. Jacó disse que naquele lugar Deus lhe apareceu e o abençoou. Era a sua fé em ação, sobrepujando o passado. Jacó recordou para José as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a ele mesmo. Deus disse que iria multiplicar a sua semente e dar aquela terra, isto é, a terra de Canaã, para ele. E isso de fato se cumpriu. E as duas promessas que Deus lhe tinha feito foram cumpridas. E ainda um outro detalhe da promessa também se cumpriu. E por meio de ti abençoarei todas as nações da terra. Querido amigo, essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque, e tinha feito ao próprio Jacó. E você pode perceber, querido amigo, essa tem sido uma realidade maravilhosa através dos séculos. Como Deus abençoou as nações através de José? Você já percebeu? Ele supriu-as com um alimento físico, nessa ocasião em que nós estamos estudando. Mas assim também Deus abençoou as demais nações através do quê? Através da Bíblia, através do Senhor Jesus Cristo. Ele foi abençoando e continua abençoando todas as famílias da terra. Os judeus, os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, registraram os oráculos de Deus, os instrumentos por meio dos quais Deus transmitiu a sua revelação especial aos homens. Assim, além das Escrituras Sagradas, a Bíblia, temos o Cristo, o nosso Salvador, que é a expressão máxima, é a revelação suprema de Deus para a humanidade. É realmente notável vermos o cumprimento dessas gloriosas promessas de Deus. Mas o texto prossegue, e no verso 5 lemos o seguinte: Agora, pois, isto é, Jacó falando com José, agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, eles são meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Jacó adotou os seus netos, os 2 filhos de José, como seus. Eles formariam as tribos de Efraim e de Manassés. Quando dizemos que de Jacó, Israel, se originaram 12 tribos, essa é a contagem que deve ser feita. Veja bem, 12 filhos menos José, dá um total de 11. Somando-se as tribos de Efraim e Manassés, chegamos a 13. Mas desse número, devemos tirar a descendência de Levi, que também não é contada, porque ela foi a tribo sacerdotal. Não tiveram como posse uma porção da terra. Os levitas, como sacerdotes, foram espalhados por entre as demais tribos e, por isso, não são contados como sendo uma tribo. Por isso, então, o número total de tribos é 12. Nos versos 6 e 7, Jacó recorda com José alguns trechos da sua vida passada que lhe marcaram o coração. Relembra a morte de Raquel, a mãe de José, quando nasceu Benjamim, e o fato de tê-la sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Aqui temos Jacó, prezado amigo, referindo-se à morte da sua querida esposa, Raquel, na cidade de Belém, também chamada Efrata. E foi ali onde nasceu o seu filho Benjamim. Embora para nós o nome Belém nos relembra o nascimento de Jesus, para Jacó, Belém lembrava a morte de Raquel. Nos versos 8 a 10, temos um registro interessante, pois, como Isaque, seu pai, Jacó também apresentou um problema na vista quando lhe chegou a velhice. Por isso, Jacó não pôde reconhecer os 2 filhos de José, e por isso foi necessário que José os aproximasse do velho patriarca. Nos versos 11 a 14, temos um relato, então, surpreendente. Veja só, querido amigo, embora esses 2 meninos fossem importantes no futuro, no presente eram apenas 2 meninos, 2 adolescentes, pelos quais Jacó tinha grande amor pelo fato de serem filhos
de José, o seu filho favorito. Então, queria ele, Jacó, Israel, transmitir a sua bênção para ambos. Esta era uma questão muito importante para o futuro daqueles dois meninos. Essa transmissão de bênção, na época, era alguma coisa muito importante. A bênção transmitida pela mão direita era a bênção mais importante e mostrava a superioridade que teria aquele em cuja cabeça essa mão direita seria colocada. José pôs os seus filhos na ordem certa diante de Jacó, a fim de que a sua mão direita fosse colocada sobre o mais velho, que era Manassés, e a sua mão esquerda sobre Efraim, que era o mais novo. A principal bênção deveria ser transmitida para o primogênito, que era Manassés. Mas acontece que na hora da transmissão da bênção, Jacó cruzou os braços, de forma que a sua mão direita foi colocada na cabeça de Efraim, o mais novo, e a sua mão esquerda na cabeça de Manassés, o mais velho, invertendo assim a posição das suas mãos. E dessa forma, o mais novo, Efraim, recebeu a bênção principal, e o mais velho, Manassés, a bênção secundária. Esse detalhe é muito importante, é muito interessante, pois isso não foi feito assim à revelia da vontade de Deus. Repetia-se aqui o que ocorrera em relação a Jacó e Esaú. Assim, de modo semelhante, Efraim, o mais novo, recebeu a bênção principal. E, de fato, a história bíblica nos mostra como a tribo de Efraim exerceu liderança entre as 12 tribos. Ruben, que era o primogênito, como veremos no próximo programa, perdeu esse direito por ter possuído Bila, a concubina de seu pai, e conforme verifica-se em 1 Crônicas 5:1, mesmo em dias pós-exílicos, a primogenitura de Israel foi de fato dada aos filhos de José, Efraim e Manassés. A escolha de José foi de acordo com a vontade de Deus, e a escolha de Deus, ora, é sempre certa, é a escolha verdadeira. Querido amigo, muitos cristãos acham difícil saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas através de 5 passos é possível descobrir essa vontade perfeita para nós. Vamos então alistá-los. Primeiro, o primeiro passo é através da própria Bíblia. Lendo-a, descobrimos os princípios divinos para as nossas vidas. Segundo, o segundo passo é através da oração. Devemos orar, estreitando a nossa comunhão com Deus e percebendo a sua direção. Um terceiro passo é consultarmos os nossos irmãos. Deus usa outros cristãos, que também têm o Espírito Santo, para nos revelar a sua vontade sobre um determinado assunto. Em quarto lugar, as circunstâncias, muitas vezes, também são usadas por Deus para nos mostrar o caminho que devemos trilhar, para nos mostrar a sua vontade. E, finalmente, um quinto passo é percebermos a vontade de Deus por meio da nossa própria consciência, do senso comum, do bom senso. Deus sempre quer, querido amigo, o nosso bem e o bem do seu povo, e por isso devemos sempre obedecê-lo. Deus tem a escolha certa. É possível sabermos a vontade de Deus, mas para isso é necessário intimidade com Ele. Mas vamos prosseguir com o texto para finalizarmos o programa de hoje. Nos versos 15 e 16, lemos o seguinte: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. E os versos 17 a 20 prosseguem. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo,
também será ele grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. E no verso 21 a 22, lemos o final desse encontro marcante. Depois disse Israel a José: eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar da terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, do qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e meu arco. Aqui Jacó, o velho Jacó e o novo Israel, com sua fé fortalecida, faz a vontade de Deus, mesmo contra a vontade de José, seu filho querido. Se Deus tinha bênçãos especiais para Efraim, assim deveria ser feito, e assim foi feito. Com a palavra de carinho e dedicação especial, Jacó ainda destaca a José que ele receberia uma porção especial da terra de Canaã. Era um presente muito querido, muito especial. Querido amigo, que essas lições possam ser aprendidas por todos nós e praticadas de tal maneira a sempre glorificarmos o nome do nosso bondoso Senhor. Chegamos ao final de mais um programa, então, querido amigo. Agradecemos a sua companhia, agradecemos a orientação de Deus e esperamos encontrá-lo no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.